Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos no Reavaliando Wesley. Vamos finalmente falar dele, o famoso Star Wars, episódio 4, Uma Nova Esperança. Como ele nunca foi cobrado no Reavaliando, eu fiquei muito à vontade para fazer esse filme. Eu já vi as pessoas pedindo vários e vários filmes aqui, ou quadrinhos, às vezes até livros, mas eu fico contente. Mas enfim, antes do comentário em si, o primeiro VHS, a primeira tiragem no Brasil, hoje muito rara, anunciando que ele ganhou 7 Oscars, dublado, pois eles já sabiam que tinha que ter um apelo para o público infanto-juvenil. Vou deixar aqui para ganhar espaço na mesa. Quando eles foram relançados, aqui é o Império Contra-Ataca, que está quarentão. Uma Nova Esperança, espero que vocês possam ver, que já é a tiragem para público, né? Povão, venda ao consumidor. O famoso biquíni da Princesa Leia, a Carrie Fisher, que é a atriz bonita, né? O Retorno de Jedi, o Mestre Yoda, os Walkers, o nome desses máquinas do Império são Walkers, seriam caminhantes. Deixar aqui para ganharmos espaço. Esse pack foi vendido nessa caixa dos VHS. Espero que vocês possam ver. Aliás, eu vou tirar esse Nova Esperança aqui para nós termos uma ideia. Enfim, vou colocar aqui, só um instante. E agora os DVDs. Os DVDs, esse aqui do Retorno de Jedi. Espero que vocês possam ver. Aí eu falo para vocês, vocês acham que eu vou correr atrás de Disney Plus? Ah, pelo amor de Deus. Disco bônus, com toda a saga. Disco bônus não tem Disney Plus não, viu? Só tem os filmes. Curiosidades, essas coisas vocês não vão descobrir Disney Plus não. Making of, os Walkers do Império Contra-Ataca. Capas lindíssimas, né? Agora vamos falar a verdade. A Fox, quando era Fox, né? Que agora é Disney, caprichava. E Uma Nova Esperança. Eu guardo nesse pack. Espero que vocês possam ver. Aqui nós temos o Darth Vader, o elenco principal, ou os personagens principais. Aqui há muito tempo, numa galáxia distante, uma T-Fighter e uma X-Wing, a Estrela da Morte e outra T-Fighter. Eu não guardo assim. Eu guardo assim, pois fica mais fácil para retirar os filmes. Olha, vamos agora àquela introdução. O vídeo é um pouco longo. Quem não gostar, pode ficar à vontade. Eu não me incomodo. Vamos deixar com toda a mobilidade que nós precisamos. Enfim. Só colocar uma fita para segurar aqui, meu Deus. Pronto. O Star Wars é o seguinte. O George Lucas é um cara que lê quadrinhos, lê muitos livros desde cedo. Mas lá pela adolescência dele, ele sofre um grave acidente de automóvel. Ele gostava muito de corridas. Aliás, é uma coisa que no filme dele você vai ver muito a velocidade. Nas naves, nas perseguições de monstros. Ele gosta bastante disso. Acho que é para compensar. Como ele sofreu esse acidente, o médico falou: você não pode mais se arriscar. Outro acidente desse já era. Aí ele começa a se dedicar mais ao cinema. Ele entra em faculdade. Ele vem... o pai dele tinha uma loja de frutas, verduras. O pai dele queria que ele administrasse essa loja. Ele não quis. Ele queria ir para Los Angeles. O pai dele falou que aquela cidade não daria futuro. Ele briga com o pai. Eu não sei se ele volta às pazes com o pai. Aquele negócio que tem no Indiana Jones e a Última Cruzada é muito lá o lance da relação dele com o pai. O Tim Burton também não tinha uma relação muito legal com o pai, enfim. E o Darth Vader e o Luke Skywalker é muito aquilo. É muito aquilo quem for olhar com bastante calma. E ele falou que com 30 e poucos anos ele ficaria rico. Ele falou para o pai: você vai ver, com 30 anos eu já estarei rico. Enfim, e cumpriu a promessa, né? Mas enfim, ele tinha 20 e poucos, 30 quando saiu o Star Wars original. Quando ele vai para a faculdade não era um negócio de acesso para todos. Nas faculdades você tinha acesso a filmes alemães, franceses, asiáticos, enfim. Ele vai ficando apaixonado por filmes americanos mais raros, por exemplo. Ele tem acessos a diretores como Orson Welles, no Cidadão Kane. Ele vai destrinchando esse filme no que ele entra na faculdade. Filmes como François Truffaut, que é um diretor francês. Enfim, Noites de Cabiria do Fellini ele gosta bastante. Alphaville, que é muito
muita influência no Star Wars. O Alphaville, ele vai influenciar o primeiro curta-metragem do George Lucas e o primeiro filme, que é THX 1138. Vou baixar para que vocês possam ver se eu conseguir colocar o cartaz. Hoje é um VHS muito raro, o DVD então nem se fala. Fala de um futuro autoritário, como seriam se as corporações ou o governo controlasse a população, o sexo é controlado, as drogas são controladas, tudo é controlado. É um filme muito pessimista, um pouco parado, mas é um filmão do cara, do George Lucas. Mas o Lucas, ele é incentivado a ver esses filmes, a fazer esses filmes, e ele vai pegando as influências do Star Wars, principalmente do Akira Kurosawa. Os Sete Samurais, se der a gente coloca um posterzinho, Os Sete Samurais. Sonhos, que vai vir bem depois, quando o George Lucas fica consagrado. É um filme produzido pela Warner, com dinheiro do Spielberg, empresa Light Magic, enfim. Só que o THX, ele não é bem sucedido, ele é um projeto feito pela Warner, não dá um dinheiro legal, e o Lucas fica muito chateado em filmar com os estúdios não dão aquele suporte necessário. Ele pensa, poxa, será que todos os meus trabalhos vão ser boicotados? E o THX é produzido pelo Francis Ford Coppola. O Francis Ford Coppola, ele trabalhava na Warner, ele já estava produzindo filmes na Warner. O George Lucas, a princípio, ele queria ser desenhista. Ele queria trabalhar nos Looney Tunes. Ele ficou muito chateado quando fechou a divisão de desenhos dos Looney Tunes. Aliás, o Darth Vader, ele é muito inspirado no Duck Dodgers do século 24 e meio. O George Lucas exibia esse episódio nas faculdades. O Marvin Marciano, ele é até parecido com o Darth Vader, quem for olhar com bastante calma. Só que a Warner, ela picotou muito o THX. Aí o Lucas nunca aceitou isso, o Coppola nunca aceitou isso. O Coppola fez a proposta para o Lucas: esquece por um tempo esses filmes espaciais, heróis, não sei o que. Faça uma comédia. Ele fez o American Graffiti, Loucuras de Verão, que é um filme que dá muito dinheiro para a Universal, mostrando como é que é a juventude lá nos anos 60, parecido com Febre da Juventude. Na perseguição de carros, a crítica mais especializada gosta geralmente do THX e do Loucuras de Verão, que segundo eles são filmes mais autorais. Como o Lucas, ele é um cara de faculdade, ele também é menosprezado pelo pessoal da faculdade. Isso que é o mais engraçado na carreira do Lucas. Como ele fez o Star Wars, ele vai dando muito dinheiro. Ele é um filme que não é considerado pelo pessoal mais intelectual, mas ele é um filme que mostra como é necessário, sim, a indústria da máquina, do dinheiro, do merchandising, enfim. E o Lucas, ele vai jogando também essas referências de sagas muito conhecidas, como O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis tem muita influência na obra do George Lucas, e é bem parecido o Frodo Bolseiro. Até o Konosuba, estava olhando, ele é muito parecido com o Luke Skywalker, o Kazuma Sato. A Odisseia de Homero, que já foi adaptada pelo Ulisses, que é o filme com o Kirk Douglas. Tem o Troia, do Brad Pitt. Enfim, é um filme que mostra a Odisseia de Ulisses, ele enfrentando seres mitológicos, bruxas, ciclopes, enfim. O Excalibur, quem for olhar até na saga do Rei Arthur, é muito Star Wars. O Rei Arthur mais recente, o Excalibur do John Boorman, que vai vir depois do Star Wars, são filmes muito, muito recentes. Mas o que acontece? As grandes influências do Lucas, ao meu ver, lógico que tem tudo isso, é muita coisa. A Lenda de Beowulf também influencia muito Star Wars. Onde vamos ver as maiores referências de Star Wars? É no diretor Akira Kurosawa. Tem um filme chamado A Fortaleza Escondida, que mostra o mesmo plot: dois camponeses, um magro e um gordo, que estão atrapalhados com uma princesa, eles têm que salvar a princesa. Ou seja, é a história do C-3PO e do R2. É um filme de 50 e pouco, 57, tem na Versátil, mas infelizmente não comprei. Não é nem caro, é porque eu não tive o dinheiro mesmo. Ele tira muito daquilo dos filmes do Kurosawa e do Flash Gordon e Buck Rogers. Buck Rogers é um herói intergaláctico criado antes do Flash Gordon. O George Lucas queria adaptar o Flash Gordon, mas ele não conseguiu os direitos, pois estavam com o Gene de Laurentiis.
Gina Lawrence depois vai fazer aquele desastroso Flash Gordon, que até hoje eu não aceito que Hollywood não fez um filme decente para o herói. Enfim, ele também puxa muita coisa do Duna. Quando o Star Wars sai, A Nova Esperança, é um período muito triste nos Estados Unidos, no mundo em geral. As ficções científicas são essas aqui, com um tom muito pessimista. Viagem Fantástica, um filme mais pessimista, ao meu ver, que vai ser reabordado no Viagem Insólita. O Planeta dos Macacos, que eu gosto demais, mas é muito pessimista, com o roteiro do Rod Serling, um DVD do Zardoz. Esse aqui datou bastante, ao meu ver, com o Sean Connery, que infelizmente nos deixou, né? Mas nós vamos falar do Sean Connery futuramente. Enfim, é um filme que datou bastante, mas eram ficções mais pessimistas. Será que a humanidade vai triunfar? O que vai ocorrer? Será que nossos governos vão nos deixar na mão? População, será que a população vai sair fora do controle? Explosão habitacional, enfim, eram vários e vários temas. Não tinha mais aquele filme escapista, ao meu ver. O Lucas falou o que está acontecendo com os jovens hoje dos anos 70. Não tem mais filmes de fantasia, tipo O Pirata, o Herói que Salva a Mocinha, aquele filme tipo Simba e a Princesa, não tem mais isso. E isso foi também um pouco substituído quando surgiu o Stallone, o Schwarzenegger. Eu tinha amigos que comparavam, tinha e tem até hoje, comparavam esses filmes com o Stallone, o Schwarzenegger, que são temáticas diferentes, são pegadas diferentes. Aliás, um bom cinéfilo não pode ficar comparando filme. Cada filme tem a sua magia, tem o seu tempo, tem o seu time, tem a sua mensagem. Uma coisa que eu evito bastante hoje em dia no YouTube, ou na internet no geral. Filme que todo mundo gosta, mas eu não gosto. Sabe por que ele faz isso? Porque ele não entende a mensagem. Aí ele vai fazer essa besteira e ele vai pegar outros caras que também não entenderam como ele. É por isso que ele tem aquele monte de seguidores. Eu não sigo aquelas páginas. Filmes que todo mundo me recomenda e eu não assisto. Aí vai o cara bate na porta e vai ver os mesmos filmes de antes. Nós estamos perdendo a capacidade de conhecimento. Se a gente continuar nesse estado de ignorância... Enfim... O que acontece no Star Wars? Quando o Star Wars é produzido, o que estava em voga em Hollywood? Aqui é pauleira. Bullitt, que é um filme muito pessimista, muito parado, que é um filme lá inspirado nos filmes franceses. Bullitt com Steve McQueen. Na Mira da Morte, que mostra um serial killer atirando em todos na cidade. Mesh, que mostra sobre a guerra do Vietnã. É a guerra da Coreia, mas é a guerra do Vietnã. Mostra também visões pessimistas como Um Dia de Cão, com assalto a banco. É uma visão, ao meu ver, bastante pessimista do período. O Poderoso Chefão, que não é um filme para você ver no final de semana. Caramba, é um filme que eu vou curtir, não. O Exorcista, que também é uma coisa bem pessimista. É terror, tal, mas é muito pessimista. O Operação França, que mostra todo aquele perigo das drogas, tal, que também não é para todos. E pelo mesmo William Friedkin, você vê o Comboio do Medo, que estreou no mesmo dia do Star Wars, foi um fracasso. Aí também os caras vacilaram, né? Foi lançado no mesmo dia do Star Wars, o cardzinho da Versátil. E para fechar tem Um Estranho no Ninho. O Estranho no Ninho, que também é um filme bem pessimista, ao meu ver. Mas é o que acontece, Wesley, o Lucas fez esse filme e tal. O Lucas, ele vai se inspirar de novo nos filmes de pirata. Ele vai fazer filmes como As Aventuras de Robin Hood, do Michael Curtiz, que é um filme de 1938, 39. Ele vai se inspirar em filmes de guerra como Almas em Chamas, do Gregory Peck. Eu tenho esse filme aqui, porque para pegar é complicado. Enfim, ele vai fazendo uma coisa que não tinha no cinema, ao meu ver. Ele investe muito no som. Quem pega os filmes até 70 e alguma coisa, 74, ponto, pronto. 73, que 74 vem o Inferno na Torre, Terremoto, que já investe bastante em efeitos especiais. O Lucas investe bastante em efeitos sonoros, em efeitos visuais. Quando as naves em Star Wars aparecem, você não vê mais a linha, você não vê mais a linha nesses filmes, embora o Lucas seja fã de filmes como Guerra dos Mundos, tanto quanto o filme de 53. Você vê a velocidade daquelas naves, você vê a truncagem, você sente, você está no meio daquelas perseguições. Ele monta uma indústria de efeitos especiais, que é a Industrial Light and Magic, que se eu encontrar a imagem da galera trabalhando na Light Magic, até então as indústrias tinham fechado.
As indústrias nos Estados Unidos tinham fechado. Ele falou, não, vamos investir nisso. Ele investe no tema do herói. O herói na jornada. Por exemplo, quem pegar o primeiro Star Wars vai ver que é muito parecido com o Superman do Richard Donner, que é um filme que nós abordamos aqui no Reavaliando. Superman do Richard Donner. O Clark Kent está na fazenda, ele não está contente com aquilo, ele quer sair daquele panorama, igual o Luke Skywalker. Luke Skywalker não está satisfeito com aquela vida dele, não sei o quê. E o Darth Vader, por mais que o pessoal fale, no primeiro filme, ele só aparece 12 minutos. Eu fui olhar no IMDb e depois eu fui conferir no filme, realmente ele aparece muito pouco. Mas ele é misterioso, ele é um cara que ele tortura os próprios subordinados, ele é um cara que ele usa a magia para o lado negro da coisa. Isso aí o Lucas pega muito dos filmes do Kurosawa, que tem o lance da honra, da fé, do estado de espírito, do Nirvana, como eles falam. Isso aí é muito bem abordado pelo Lucas. Até o Obi-Wan Kenobi poderia ser meio que um Jor-El para o Luke Skywalker. Ele vai orientando o Luke Skywalker e tal. E o Lucas, a história é contada ao ponto de vista dos dois androides. Aliás, é uma coisa... Fui vendo agora recentemente, esses filmes da Fox, que eram produzidos originalmente pela Fox, a Fox foi que topou o filme. A Warner não quis o Star Wars, e o NetJets não quis, o Universal não quis. A Universal vacilou demais, pois ela teria o Universal Monsters no catálogo. O Warner tem a DC, a Disney também vacilou. A Disney lá atrás ela recusou. Esses filmes produzidos pela Fox são bem melhores que os filmes da Disney. Eu gosto também dos filmes da Disney, mas esses têm uma temática melhor, um jeito melhor. Os soldados que o Lucas cria para o Império, eles têm aquele jeito de nazistas, de aqueles pessoal da Itália, da época lá da Segunda Guerra, bem ditadores, gente romana. Gente romana que eu falo é imperador romano, não é povo romano, não. Pessoal bem imperador. E eu tenho amigos que só vão comprando os bonecos do Star Wars, não entendem o conceito. Eles querem comprar o conceito e tal. É aquele cara que o Império... ele tortura os rebeldes, ele não é a favor de passeatas, de manifestações. É igual aquele cara que vê o Star Wars, aí quando tem uma manifestação na vida real, que o cara está manifestando porque ele acha algo errado, ou ele acredita que algo está errado. Ele vai torcer para a polícia desceu, e não é assim, cara. O conceito do Star Wars é muito diferente. Mas esse cara é porque... é tipo o cara que lê a revista do Super-Homem não entende, enfim, não pega o conceito. O Lucas, no que ele é bem sucedido ali? Ele mostra a diferença do Han Solo. O Han Solo é aquele cara cowboy. Ele é muito inspirado no Butch Cassidy, do Robert Redford. Ele não acredita mais na paz, ele acredita na malandragem, no dinheiro. Ele sabe que esse negócio de força não dá certo, que isso é coisa mística. A princesa Leia é uma princesa muito bonita. Aliás, ela teve que prender os seios, né, com fita adesiva, para tu ver como é que... tinha que evitar a sexualidade no filme. Enfim... Ela é uma menina diplomática, ela fala várias línguas, ela é muito jovem, mas já foi obrigada a passar por várias adversidades. E o Luke Skywalker é aquele cara mais sonhador, né? Ele conseguiu fazer aquele equilíbrio, aquele cara que vai orientar o time, vai levar o time para a frente. O George Romero ele até falou, como é que o Luke Skywalker vai ser mais atraente que o Darth Vader? É um pouco complicado isso, porque o Darth Vader chama mais atenção. E os droids era aquela simpatia, né? Eles brigavam entre eles. O C-3PO eu vejo como um Alfred, só que é um Alfred mais falastrão, mais intrometido. Ele quer opinar, ele quer ser gentil ao mesmo tempo, ele quer ajudar os humanos. Ele não entende a grosseria dos humanos, ele não entende que são humanoides. O Star Wars, os habitantes de Star Wars são humanoides. É isso que é legal da gente ver. Eu acho que é por isso que a gente tem uma identificação tão grande com o Star Wars. Quando o Lucas faz aquele primeiro encontro do Han Solo na cantina, ali é uma citação ao Tesouro de Sierra Madre, um filme de 48 do Humphrey Bogart, ao famoso Casablanca, onde tinham várias pessoas fugindo, contrabandistas, malandros. Dá para você perceber isso bastante no Star Wars A Nova Esperança. Quando ele é um filme mais explicativo, ao meu ver, quando ele saiu em 77, 78, a crítica falou que ele era um filme muito infantil, muito infantilizado. E a gente vê que ele é um filme muito adulto. Apesar do Lucas querer jogar esse filme para as crianças e adolescentes, a gente vê que ele tem uma trama legal, política. Ele se atrapalhou muito na trama política da Ameaça Fantasma em diante. O Lucas se atrapalhou demais naqueles filmes posteriores, ao meu ver.
o Almirante Akin, ou o Almirante feito pelo Peter Cushing, é que eu esqueço o nome dele. Mas enfim, é um cara que trabalhava lá na Hammer, que foi resgatado pelo George Lucas. É uma pena que o Peter Cushing, o personagem, tenha morrido. Ele não deveria ter morrido na Nova Esperança, ele deveria estar nas outras continuações. Ele ficou muito amigo da Carrie Fisher na vida real. E o Alex Guinness, que faz o famoso Obi-Wan Kenobi, ele não gostava do Star Wars, porque ele era aquele ator muito sério do teatro, ele achava que era bobeira, ele fez o Star Wars mais pelo dia. Aí eu fico olhando certos atores, que o ator tem que ter imaginação, né, cara? Você entra num teatro, você tem que... Pô, ali tem um leão, ali tem um monstro, ali vai ter uma topeira, sei lá, e o cara tem que ter uma imaginação, né? Eu acho que não é o caso do Alec Guinness. Mas certos atores têm que reavaliar o seu conceito, ao meu ver. E foi um filme muito criticado por uma crítica chamada Pauline Kael. Ela odiava esse tipo de filme, ela achou, e ela e outros, acho que o Peter Biskinder, ele falou que esses filmes mataram Hollywood, o que não é verdade. O que é o problema é que esses filmes devem arrecadar muito dinheiro e fica aquela luta para arrecadar dinheiro no final de semana. Isso aí realmente eu vejo como complicações. Mas é muito bem sucedido, ele vai influenciar o James Cameron. James Cameron, ele era motorista de caminhão. Ele deixou de ser motorista de caminhão por causa do Star Wars. Aliás, quem for olhar também o conceito do Star Wars, que o Luke Skywalker é um cara que vai surgir para colocar uma ordem, uma liderança. É a mesma coisa no Exterminador. Vai surgir o John Connor, que vai pôr uma liderança naquela resistência. São temas bem parecidos. O problema é que no Nova Esperança, o pessoal está meio sem esperança e tem que ter alguém. Já no Exterminador é um cenário pós-apocalíptico, mas são bem parecidos as tramas, se a gente for olhar bem. Enfim, é uma coisa bem bolada. Até aquele... Tem o tio do Ian McGregor. O tio do Ian McGregor, ele aparece no filme original do Star Wars. É um filme que vai influenciar o Independence Day. Aquelas cenas do Canyon, lá no Grand Canyon. É muito Star Wars aquilo ali, a perseguição da Estrela da Morte. E a Estrela da Morte, ela vai influenciar muito os videogames. Até hoje eu vejo como fascinante aquilo ali. Os raios, barulho de trovões, aquilo, até o próprio Obi-Wan Kenobi dando conselho para o Luke, que o Luke deve acreditar na força, mas na intuição, ele não deve ser tão apegado à tecnologia. Aliás, o Luke Skywalker, ele também lembra muito o Rambo. Por incrível que pareça, o Rambo, ele não é um cara tão apegado à tecnologia. O Rambo é um cara que evita bastante a tecnologia. Ele só usa em último momento. Você pode ver que o Luke Skywalker, as naves dele quebram, os lasers são avariados, ele depois vai confiar mais na espada e na intuição. Quem for olhar isso bem no Luke Skywalker vai ver. Até o traje do Obi-Wan Kenobi é inspirado em Lawrence da Arábia. Tem gente que não sabe disso. Mas enfim, é um filme que, ao meu ver, envelheceu muito bem. Não pode se comparar aos Star Wars novos, pois é outra temática, é outra pegada, é outro ritmo. Mas quem é mais jovem vai ter um pouco de dificuldade em assimilar todas aquelas informações, até porque o filme do Lucas é um filme ainda com estilo de faculdade, para olhar bem. E eu fico impressionado com a galera de faculdade. Era o cara que eles mais deveriam estudar na faculdade, é o George Lucas. Pois o Lucas gosta de filmes de arte, ele coloca muita coisa do filme de arte. Aquela coisa que a tela, tipo, vai de uma tela para outra, fica clara, ele pega dos filmes do Akira Kurosawa. Aliás, eu recomendo vocês que vejam os filmes do Akira Kurosawa. Quem puder ver, veja bastante. E era um filme que eu estava devendo aqui no Reavaliando, porque a gente já tinha feito meio que essa quadrilogia. O Alien, do Ridley Scott. A gente não tinha comentado Star Wars. O Contatos Imediatos e o Super-Homem. Enfim, eu sinto que nós cumprimos agora esse cronograma. Eu sinto que agora valeu a pena. É um filme bacana. Ele é parecido com os filmes da Marvel atuais. Ele é bem explicativo, mas não é ruim. Até aquele diálogo do Han Solo, ele vê que ele é um cara muito desacreditado. Luke, que a força esteja com você. Aquilo é bonito, né? O Han Solo começa, até no final, quando o Luke Skywalker ele pensa que também não vai ter mais esperança, surge o Han Solo para ajudá-lo. Cara, é tudo muito bacana aquilo ali. Tudo muito bacana. É muito bacana. E é isso, gente. Não vou me alongar porque realmente fica complicado. Mas eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui sobre o Star Wars, esse resgate ao George Lucas, que é um cara que eu admiro bastante, vai influenciar Ron Howard, enfim, vários e vários. Like,
Compartilhem, deem esse like, por favor, e até o próximo Reavaliando.